Olá, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre a parte 3 da introdução, cujo nome é Como Funcionam as Ciências Sociais. A gente vem apresentando nas outras duas primeiras partes um pouco da história das ciências sociais e de como elas funcionam. Nessa parte, a intenção é discutir exatamente como funcionam as ciências sociais. E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos, o que são os conceitos, e um pouquinho sobre os métodos, o que são exatamente os métodos. Bom, conceitos são definições de um universo de fenômenos. E nós trabalhamos com fenômenos o tempo inteiro, mesmo sem perceber. Quando você fala, você está usando conceitos. A sua linguagem é cheia de conceitos. Quando você fala cadeira, você traduz um conceito inspirado, ordenado pela palavra, pelo léxico cadeira. E que significa um monte de coisas. Um monte de tipos de cadeira. Não é? Então, portanto, você não define exatamente uma cadeira com 4 pés, mas você define uma ideia de que é alguma coisa para as pessoas sentarem e que, portanto, essa ideia é traduzida pelo conceito de cadeira. A diferença entre os conceitos da linguagem comum e os conceitos produzidos nas ciências sociais é que os conceitos na linguagem comum são muito elásticos. Não há um controle exatamente sobre o que está sendo falado. Cada um produz, ou conjuntos de pessoas produzem conceitos livremente. Portanto, ele é muito variável no seu sentido. Então você pode estar usando a mesma palavra, mas pode não estar dizendo a mesma coisa. Isso é um problema com o qual as ciências sociais têm que se haver. E ela responde a esse desafio da flexibilidade dos conceitos do senso comum, construindo conceitos que pretendem ser muito exatos. Portanto, um cientista social, na hora que vai definir um objeto de pesquisa, ele precisa definir muito bem o que é o seu objeto de pesquisa, construir uma série de conceitos que permitam que quem leia entenda exatamente o que ele quer dizer, sem a possibilidade de uma flutuação dos conceitos. Essa precisão conceitual é um elemento muito importante na construção do conhecimento das ciências sociais. Ora, os conceitos, por outro lado, eles transitam entre as ciências sociais e o mundo do senso comum. Portanto, esse é mais um dos desafios com o qual o cientista social se depara. Por exemplo, a palavra cultura é uma palavra para a qual todo mundo tem algum significado. Você tem alguma ideia do que seja cultura. Cultura é um conceito que surgiu dentro do universo das ciências sociais para definir uma série de fenômenos. E lentamente esse conceito foi passando para o senso comum a ponto de ser uma palavra que faz parte da vida de todo mundo hoje em dia. Mas o seu significado individual de cultura não é exatamente igual ao conceito de cultura nas ciências sociais, ou aos conceitos, porque cada um dos autores que vai lidar com essa ideia vai definir o que ele entende por cultura. Portanto, você tem várias definições diferentes do que seja cultura. E é uma definição que vai variando ao longo do tempo. Portanto, os conceitos também são conceitos históricos, eles estão sujeitos ao jogo da história e eles mudam ao longo do tempo, mas cada cientista social, na hora que vai produzir o seu trabalho, tem um cuidado muito grande em definir exatamente quais são os conceitos que vão organizar o seu trabalho. E a definição dos conceitos, de alguma forma, determina a forma como um cientista social pode interpretar ou entender o mundo, porque quando você define, e o exemplo do livro é um exemplo interessante e simples, que é o exemplo da mesa, enfim, se você define mesa como um objeto de 4 pernas, sobre as quais você faz uma refeição, você está dando uma definição para a mesa. Mas você está excluindo um monte de outras coisas que a gente também poderia definir como mesa. Por exemplo, uma mesa de 3 pés, uma mesa onde se estuda e não se come, por exemplo. Ora, o que eu quero dizer é que a forma como você define o seu fenômeno pode colocar ou deixar de fora uma outra série de eventos. Portanto, por isso é muito importante saber como definir o seu objeto, porque a definição e a definição conceitual daquilo que está em torno do seu objeto, aquilo que define os limites do seu objeto, ela pode determinar o sentido da sua análise. Portanto, um dos elementos das ciências sociais são os conceitos. Outro elemento fundamental é o método. E o método é aquilo que faz com que você, querendo entender alguma coisa, produza informações significativas sobre aquilo que você quer entender.
E há várias formas de produzir informação, informação sistemática sobre o que você quer entender. Você pode produzir informação através de dados estatísticos. Por exemplo, os censos do IBGE produzem uma série de informações sobre a população brasileira, e essas informações podem ser úteis para você entender algum fenômeno, como, por exemplo, a taxa de divórcio do país. E se isso significa se os brasileiros estão casando mais ou casando menos. E qual o tempo médio de duração dos casamentos. Todas essas informações podem ser subtraídas de um censo produzido pelo Estado brasileiro. E, de alguma forma, as informações do censo permitem você afirmar alguma coisa de geral sobre o país. Mas ele impede, ao mesmo tempo, uma observação mais próxima do fenômeno. Então, assim, uma análise estatística, que seria uma análise quantitativa, ela dá um olhar mais geral e distante sobre o objeto, como se você tivesse com uma lente grande focal, tentando abarcar um monte de coisas num olhar só. Uma pesquisa qualitativa, pelo contrário, vai trazer um foco específico em alguma coisa e, portanto, vai tentar entender a família brasileira, ou taxa de divórcios, por exemplo, a partir de uma pesquisa de campo, onde ele acompanha a vida de alguns recém-casados, ou faz entrevistas com pessoas que se separaram há pouco tempo, etc. Então você produz aí um tipo de informação que é muito específica, que te dá muitos dados sobre aquele fenômeno, mas te impossibilita, ao mesmo tempo, de produzir uma generalização, porque o seu universo de pesquisa é pequeno. Basicamente, essa diferença entre uma pesquisa quantitativa mais geral, e uma pesquisa qualitativa mais próxima, com várias, enfim, variáveis no seu meio. Por exemplo, você pode produzir informações a partir de formulários, que os sociólogos costumam chamar de surveys. Você, por exemplo, pergunta nesses surveys uma série de informações que você quer obter. Por exemplo, você quer estudar imigrantes e vai perguntar quanto tempo aqueles imigrantes estão no país, de que país eles vieram, que idade média eles têm, com quantos anos eles chegaram, que tipo de trabalho eles têm, que tipo de emprego eles têm, quanto eles ganham, por assim vai. Então, com uma base de um formulário que você distribui para um grupo de pessoas, que pode ser um grupo grande de pessoas, você pode ter uma afirmação interessante sobre um conjunto de fatores importantes, que não é nem aquela informação muito geral de um censo como o do IBGE, nem uma informação muito próxima como a de uma pesquisa qualitativa. Ora, uma boa pesquisa de ciências sociais usa dos métodos para tentar produzir dados para responder aquelas perguntas, como a gente viu nas outras unidades, nas outras videoaulas. E muitas pesquisas utilizam desses dados de forma mista. Você usa dados do censo, você produz surveys, você faz pesquisas qualitativas, conforme você entenda que aquilo vai esclarecer os seus objetos finais. Portanto, o que a gente viu nessa pequena aula é a ideia de que as ciências sociais operam através de conceitos e métodos, de forma a esclarecer fenômenos que elas se propõem a entender a partir da vida social na qual vivemos. Ok? Até a próxima videoaula. Um abraço.